Olá a todos. Hoje quero-vos falar do manuscrito de Vicarnau, que é a continuação do Mágico de Auschwitz. Este livro é mais centrado sobre os campos de concentração, enquanto o outro havia lá uns parágrafos a falar do ocultismo, de magia negra, tudo que o Hitler gostava. Este é mais sobre o que se passa dentro dos campos de concentração. Frank Kafka defendeu que nós devíamos ler livros que nos mordem e que nos perfuram. Este é, sem sombra de dúvidas, um desses livros. Porquê? Porque há livros que falam sobre o Holocausto e tendem sempre a centrar-se nas histórias das pessoas que se salvaram. Gente que enfrentou enormes adversidades e que, de alguma forma extraordinária, conseguiu prevalecer contra todas as probabilidades. Mas havia um sítio que era muito pior, havia outros sítios que eram piores do que Vicarnau. Não sei se é assim que se diz o nome, mas havia 3 sítios que eram mesmo muito maus. E desses não se falam porque não havia sobreviventes. Infelizmente. Enquanto em Vicarnau, felizmente, ainda houve quem que salvasse e conseguisse fugir e contar a história do que se passou lá. Enquanto em Treblinka, Belzec e Sobibor conseguia ser pior que Vicarnau, mas infelizmente não houve sobreviventes. Lá em Vicarnau, no campo de concentração, havia uma seleção, a chamada Selection. Essa seleção era um médico que estava lá sentado, e então as pessoas chegavam nos comboios, e depois de chegar nos comboios, o médico olhava para elas e via qual é que seria para trabalhar, e os que não seriam para trabalhar eram para ser mortos. Então o que é que ele fazia? Fazia com que as pessoas passassem à frente dele e ele dizia para a direita e para a esquerda. O que eram para a direita eram para trabalhar, o que eram para a esquerda eram para serem mortos. Se bem que esses que iam para a direita, mais tarde ou mais cedo, também iam morrer. Depois dessa seleção, eles eram encaminhados para as câmaras de gás e quando chegavam, ou melhor, eles eram encaminhados para as câmaras de gás, mas eles inventavam uma história a dizer que agora vocês vão tomar um banho, todos juntos, vão ter que se despir todos, e depois vão tomar uma sopa, uma refeição quente, e no dia a seguir começam a trabalhar. Isto era a forma que eles tinham de os convencer a entrar nesses ditos chuveiros, que eram câmaras de gás, onde eles colocavam um pesticida que era usado na agricultura, o Zyklon B, e aquilo, ao fim de 5 minutos, num sítio que não era arejável, mediante a estatura da pessoa, não é? E eles iam falecendo ao fim de 5 minutos. Depois de eles estarem mortos, depois de fazerem essa coisa horrível, o que é que eles faziam? Ligavam umas aventoinhas para arejar o espaço e aí procederem à retirada dos corpos. Para quê? Inicialmente retiravam os corpos, mas não os queimavam logo. Primeiro tiravam-lhes os dentes de ouro, quem tivesse, e cortavam-lhes os cabelos. Depois eram levados para os tais fornos por uma unidade que tinha o nome de Sonderkommando. Esses Sonderkommando também eram judeus e que viviam 6 meses, porque eram os familiares que tratavam de encaminhar essas pessoas para dentro dos fornos e depois de os tirar. Essa unidade, como é que eu posso dizer isto de uma forma... Claro que não há regalias, mas essa unidade tinha umas... Não era bem regalias, tinham outras coisas que os outros não tinham. O que é que eles tinham? Quando as pessoas vinham de comboio, traziam na roupa chouriças, salsichas, coisas que pudessem comer porque não sabiam para onde é que iam e então queriam levar alguma merenda, alguma comida e levavam marmeladas, essas coisas, esses alimentos. E então estes Sonderkommandos ficavam com essas comidas, com essas merendas. Conclusão, enquanto os outros que estavam a trabalhar e a dormir nos campos de concentração comiam uma sopa, que aquilo nem era sopa, era uma água, e nada mais, e um café, que também não era bem café, era outra coisa do género, e era assim a alimentação deles, para depois no dia a seguir estarem a trabalhar. Conclusão, esses Sonderkommandos também viviam só 6 meses, porque ao fim de 6 meses eles eram colocados também dentro dos fornos, com o intuito que iam ser transferidos para outros campos, mas quando chegassem a esses campos eram encaminhados para os fornos. Conclusão,
Eh, Apesar de eles, durante 6 meses, terem essas chamadas regalias de comerem melhor que os outros, e eles sabiam que o destino deles também estava traçado. E então eram homens já embrutecidos. Porquê? Porque muitos deles, infelizmente, viram passar para essas câmaras de gás familiares. Viram as filhas, os pais, viram as mulheres, e eles ficaram um bocado embrutecidos. Já pouco ou nenhum sentimentos tinham, a maior parte deles. Psicologicamente já estavam muito, muito, muito maus. Depois deles fazerem esse tipo de trabalho, não é? Ao fim de 6 meses eles eram mortos. Porquê? Porque eles não podiam comentar com as pessoas aquilo que faziam. Havia um segredo sobre os fornos, e então, quanto menos pessoas soubessem sobre isso, melhor. E então, o que é que eles faziam? Ao fim de 6 meses, matavam essa unidade chamada Sonderkommando. Outra coisa que também. Há muitas coisas neste livro foram reais. Uma delas foram as 89 crianças que foram salvas por esse tal Dr. Mengele. Porquê? Porque na altura, esses miúdos que iam com as mães e que as mães iam para trabalhar, esses miúdos estavam num tipo de uma escola, faziam uns teatrinhos, cantavam, tentavam estudar, entre aspas, que não era bem estudo, mas era uma forma de os entreter. E os próprios oficiais começaram a gostar das crianças, de alguma forma, começaram a sentir algum tipo de carinho pelas crianças. E então houve uma altura que eles disseram que as crianças também tinham que ser mortas. E houve uma unidade lá dos oficiais que disseram que as crianças fossem mortas. E falaram lá com uma alta patente a dizer: opá, vamos tentar salvar essas crianças de maneira a que elas não sejam mortas e que vão para outros campos de concentração, e depois quando chegarem lá, alguém que as mate, mas que não sejamos nós a ver isso, e não queremos passar por isso. Quer dizer, homens que estavam ali a fazer do pior estavam com um tipo de sentimento. Conclusão: esse Dr. Mengele disse: e quantas crianças são para ser salvas? Eles disseram: são 300. Ele: 300 não, dá muito nas vistas. Eles estão 200, 100, e aquilo número passou para 90. Ele disse: pronto, 90. E porquê que se salvaram 89? Porque uma das crianças ficou com a mãe, e também não vou contar sobre isso, tem a ver com o romance, tem a ver com a história do livro, e uma dessas crianças, infelizmente, não é salva. Conclusão: depois há uma revolta, é chamada Revolta de 7 de outubro de 1944. Os judeus revoltaram-se, tentaram de alguma forma arranjar armas através das mulheres, através de outras pessoas que trabalhavam noutras zonas, conseguir pólvora, conseguir armas, conseguir talheres, facas, para depois se revoltarem, porque eles sabiam que os russos estavam a chegar, já tinham chegado à Polónia, salvo erro, e então eles queriam ver se conseguiam se revoltar antes de eles exterminarem toda a gente, porque eles sabiam que iam ser mortos. Quando os russos chegassem, ou como estavam a chegar, eles com medo estavam a tentar matar o máximo de gente possível. Conclusão: eles fazem essa revolta. Dessa revolta, algumas pessoas conseguem escapar. De 300 e tal homens, houve uns 50 que conseguiram fugir, os outros morreram todos, e desses 50, mais tarde foram todos apanhados e executados. Este livro também fala de Zalman Gradovsky. Quem foi Zalman Gradovsky? Zalman Gradovsky foi quem escreveu O Coração do Inferno. Era um homem que tinha também perdido as filhas, ainda estava muito, muito, muito com um sofrimento muito grande por ter perdido as filhas, ter perdido a mulher, ter perdido os pais, perdeu a família toda lá. E ele foi o único sobrevivente dessa. Acabou também por morrer. Mas foi um sobrevivente que escreveu, achava que tinha um intuito, que era passar a mensagem. Então o que é que ele faz? Ele, sem eles se aperceberem, ele escreve o tal manuscrito de tudo o que se passa lá dentro, dos horrores que se passam lá dentro. E esconde aquilo, acreditando ele, e bem, que mais tarde, porque os oficiais, os SSS, não iam deixar que aquelas páginas saíssem cá para fora, e ele resolveu esconder aquilo
dentro de um invólucro em ferro e meteu aquilo dentro de uma parede, de uma forma a camuflar aquilo, para que mais tarde, quando chegassem lá e partissem aquilo tudo, descobrissem aquele invólucro e aquelas páginas de tudo que ele contou, ou melhor, tudo que ele escreveu do que se passava, dos horrores que se passavam lá. Foi bem sucedido, claro que ele morreu, infelizmente, mas isso foi achado quando as forças aliadas lá chegaram, encontraram isso. Aconselho a lerem este livro. Este livro é, sem sombra de dúvidas, excelente, é muito duro. Há pessoas que eu acredito que não vão conseguir ler isto, porque os horrores que aqui falam são mesmo horrores, são coisas muito más, muito horríveis, e é preciso, eu não digo coragem, porque não é uma questão de coragem, mas é preciso ter um estômago de graças para não abandonar este livro, porque é mesmo muito mau. Mas devemos ler, devemos perceber o que realmente aconteceu lá e aprender com isso. E é um livro que eu aconselho. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam e ponham um gosto. E até um próximo livro. Obrigado a todos.